Vamos para o terceiro bloco. Fechamos o segundo bloco, que foi extenso, abordando uma questão concursal, tá? Que trazia os crimes contra a dignidade sexual, configurada a questão baseada no estupro de vulnerável, artigo 217, a linha A, tá? Código Penal. Vamos para a segunda questão concursal de abordagem sobre o tema que nós estávamos abordando antes. Tá? A questão é a questão relativa aos crimes sexuais contra vulnerável, na mesma linha que a gente estava abordando. Vamos lá. Chamada da questão. Referente aos crimes sexuais contra vulnerável, assinale a alternativa correta. Temos 5 opções para identificar a correta e ver as incorretas porque estão incorretas. Nesse caso, é correto afirmar que assertiva A. Configura o crime de corrupção de menores induzir alguém menor de 16 anos a satisfazer a laxívia de outrem. Certo ou errado? Errado, pessoal. Não é menor de 16 anos, é menor de 14 anos. Por isso essa questão está errada. Tá? Assertiva B. No crime de corrupção de menores, a ação penal será sempre pública condicionada à representação. Pessoal, aonde está o erro? Está errado. Por quê? No crime de corrupção de menores, a ação pode ser incondicionada se a vítima for menor de 18 anos. Se for menor de 18 anos, ela pode ser incondicionada porque o Ministério Público pode agir de pronto. Tá? Então a assertiva B também está errada. A assertiva C. No crime de corrupção de menores, a ação penal poderá ser incondicionada se a vítima é menor de 18 anos ou pessoa vulnerável. Aqui essa é a opção correta e faz contraponto a B. No crime de corrupção de menores, a ação poderá ser incondicionada se a vítima for menor de 18 anos ou for pessoa vulnerável. Perfeita. Então a assertiva a ser marcada como correta é a assertiva C. Tá? Vamos só comentar a D e a E. A D. O crime de corrupção de menores se configura apenas no ato sexual se o ato sexual se consuma. Não, o fato de induzir também menor a satisfazer o desejo de alguém também é crime de corrupção sexual. Portanto, está errada a assertiva D. E a assertiva E diz que todas as opções estão corretas, né? É óbvio que não estão, porque se tem 4 erradas, inclusive essa, então a questão assertiva a ser marcada como a correta nessa questão concursal, que trata do crime sexual contra vulnerável, é a assertiva C. Tá, pessoal? Bom, vamos para a efetivação, a continuação da abordagem em cima do artigo 218, que nós abordamos o 218 na sua referência inicial, mas o artigo 218 se apresenta no artigo com 218 a linha A e se apresenta no artigo 218 a linha B. E nós vamos interpretar e entendê-los agora. Tá? Bom, o que nós estamos falando quando adentramos no artigo 218 a linha A? Tá? Estamos abordando a questão da mediação de menor vulnerável para satisfazer a laxívia de outro. Iniciamos abordando já isso antes. Tá? A referência desses artigos é a satisfação da laxívia, desejo, mediante presença de criança ou adolescente. Aqui a referência da satisfação do desejo de outro, terceiro, é mediante a presença de criança ou adolescente. Vamos ver a redação do artigo 218, a linha A. Praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer laxívia própria ou de outrem. Aqui nós estamos fazendo referência ao caso de praticar o ato, tá? Mediante a presença de alguém de menor de 14 anos ou induzir o menor de 14 anos a presenciar, assistir, a interagir, tá? Para satisfazer o desejo meu ou de outra pessoa. Esse crime, efetivamente, tem a nomenclatura de satisfação de laxívia mediante presença de criança ou adolescente, tem a sua pena base referendada de reclusão de 2 a 4 anos. Lembrando que esse crime está implícito no artigo 208, a linha A do Código Penal. Tá bom? Bom, e o artigo 218, a linha B, o que ele nos traz? Ele faz a sua abordagem referente ao favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou de vulnerável. Veja que o vulnerável se enquadra perfeitamente na mesma linha de interpretação da criança ou do adolescente nessas configurações. Qual é a redação, então, do artigo 218, a linha B? Submeter, induzir ou atrair a prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos.
submeter, induzir ou atrair alguém para prostituição que seja menor de 18 anos. Artigo 218, a linha B. Tá bom? Importante essa observação. A pena base do 218, a linha B, é de reclusão de 4 a 10 anos. Tá? Ainda importante comentar sobre os parágrafos do artigo 218, a linha B. O parágrafo 1º diz o seguinte: se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Se a base de submeter, induzir ou atrair a prostituição menor de 18 anos for para ter vantagem econômica, além da pena base, tá? Que é de 4 a 10 anos, também teremos o crime aplicado à multa. Parágrafo 2º diz o seguinte: incorre nas mesmas penas, inciso 1º, quem pratica conjunção carnal ou ato libidinoso com alguém menor de 18 anos, maior de 14 anos, na situação descrita no caput desse artigo, que nós já falamos antes. O proprietário ou gerente ou responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput. O proprietário da casa noturna, do prostíbulo, do local que esteja ocorrendo essa configuração criminal. Na hipótese do inciso 2º, em parágrafo 2º, constitui o efeito obrigatório a condenação da cassação da licença do local. Ou seja, o local em configuração do crime vai ter que ter sua licença cassada efetivamente. Tá? Bom, eu quero abordar ainda nesse bloco com vocês a questão da consumação e tentativa desse crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual da criança, adolescente ou de vulnerável. Tá? Bom, vai se consumar efetivamente esse crime, vai se consuma efetivamente com o delito, com a prática do ato libidinoso. Tá? Que importa a satisfação do desejo de outro ou da pessoa mesma. E a tentativa é possível nesse caso, tá? É possível que haja tentativa, porque no ato sendo tentado ela pode ser impedida por interferência de terceiros ou situações semelhantes, tá bom? Bom, né, ainda seguimos para os artigos 219 a 224, que foram revogados no nosso código. O artigo 225 do Código Penal, vocês não precisam terem preocupação por abordagem, por ser de abordagem desnecessária. O artigo 226, que é uma sequência de 225 também, vocês não precisam abordar. Tá? Iremos seguir no tocante à indução do conteúdo para abordagem em cima do artigo 227. 227 traz, aborda o crime do lenocínio e do tráfico de pessoa para fim de prostituição ou de outra forma de exploração sexual. Tá? Primeiro temos que entender o que é o lenocínio. Lenocínio é um crime, é a prática criminosa que consiste em explorar, estimular ou facilitar a prostituição sob qualquer forma ou aspecto, havendo ou não mediação direta ou intuito de lucro. Então, lenocínio é aqueles crimes, efetivamente, onde se consiste em explorar, estimular a exploração de pessoas através do sexo, exploração sexual. Tá? Quando se consuma esse crime e se pode haver tentativa nesse crime. O crime de lenocínio ele vai se confirmar efetivamente no momento em que se realiza um ato capaz de satisfazer o desejo de terceiro. Tá? Efetivamente, para que haja a configuração da exploração sexual. A tentativa é possível, porque ela pode ter o início do crime e não se efetivar por motivos alheios à vontade do criminoso. Tá? Bom, essa é a configuração do artigo 227. Tá? Lembrando que esse crime, muitas vezes, ele é cometido principalmente nos bairros, nas regiões menos favorecidas das cidades. Tá? Porque são regiões socialmente mais vulneráveis, são regiões socialmente onde as pessoas enfrentam níveis de pobreza muito grande e muitas vezes, infelizmente, tá, existe a questão do lenocínio ou do tráfico de pessoas para fim de prostituição e exploração sexual. Tá? Isso é um relato que eu faço por que se observa e se conhece relatos criminais, onde há um índice muito grande, principalmente nas camadas menos favorecidas do nosso país, né? Onde muitas vezes, infelizmente também, há a questão da insistência ou até da própria família, muitas vezes, fazer com que as pessoas, tá,
familiares sejam explorados sexualmente, tá? Seguiremos no tema no próximo bloco.